Eu acostumada que o estudo não sou eu que faço, eu fechei o microfone. Boa tarde a todos. Tarde. Tarde. Espero que todos estejam bem preparados para mais uma viagem com o André Luiz. Aí antes, como a espiritualidade nos ajuda e trabalha sempre, né? O Orações Diárias hoje do Haroldo era com o André Luiz. Eu falei, não tem como não começar o nosso estudo com o próprio André Luiz falando uma mensagem para a gente. Então, eu vou compartilhar aqui e depois eu faço a prece para a gente começar. Então, vamos ver se eu já aprendi. Aviso calmante. André Luiz. O trabalho eficiente deve ser planejado, mas não ouvides que as circunstâncias procedem da vida superior. O tempo é um rio de surpresas. Use o apoio da bondade e a bateia da tolerância para colher ouro da providência divina no cascalho dos fatos desagradáveis. A conversa fastidiosa talvez seja o veículo de valiosa indicação. A visita que não se espera provavelmente traga uma bênção. O obstáculo com que não se contava, em muitas ocasiões, traduz o amparo da espiritualidade maior antes que certa dificuldade apareça. O aborrecimento de um minuto pode ser a pausa de aviso salvador. A enfermidade súbita, quase sempre, é processo de que se utiliza o plano superior para se impedir uma queda espetacular. Atenda ao seu programa de ação conforme os seus encargos, mas não se esqueça da paciência na trilha das suas horas. Cada um de nós é chamado para a execução de tarefa determinada, mas a habilitação para isso vem de Deus. Lindo. Lindo, né? Então, vamos lá. Agradecer. Agradecemos a mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor, para aprendermos um pouco mais sobre a luz dessa doutrina tão esclarecedora. Que possamos abrir nossos corações e sentir dentro da alma essas belas lições de André Luiz. Desde já, pedimos a permissão para iniciar esse estudo, que possamos ter uma tarde de muito amor, paz e esclarecimentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora vamos lá ao capítulo. Assim seja, que a gente possa ter uma tarde bem bacana, que é o capítulo 25 que nós vamos estudar, e o nome é Generoso Alvitre, que é Generoso Convite. Eu vou compartilhar aqui com vocês o capítulo e a gente vai lendo e conversando. Quando eu for compartilhar aqui, eu não vou estar vendo vocês, mas é só me chamar que eu paro e aí vocês fazem o comentário de vocês, tá bom? Ok, Tati. Ok. Mas se você estiver no computador, você pode abrir uma janelinha que ela fica do seu lado direito, né? Geralmente fica do lado direito. E aí, dali você tem alguns comandos. Você pode ver 4 pessoas, 2, 4 ou só você. Pois é, mas quando eu estou com a página do Adobe aberta, essa janelinha some. Eu já fiz isso quando eu minimizo o Zoom. Quando eu minimizo o Zoom, geralmente aparece, né? Mas quando eu estou aqui com ele aberto tudo, e agora, por exemplo, eu minimizei, agora eu não sei voltar. Espera aí, gente, só um minuto.
Espera aí, rapidinho. Voltou. Oiê. Oi, voltou. Vamos lá. Vou ficar sem ver vocês. É melhor do que eu querer fazer teste agora, bem na hora do estudo. Então, vamos lá. Tá bom o tamanho ou eu aumento? Você pode tirar aquela coluna da direita, como você... Isso, por aí, e dar um zoom que melhorou. E quem está no celular, fica um pouco pequeno. Tá 195, tá bom ou põe mais? Tá bom, Tati. Deixa eu ver aqui. Acho que tá bom para você, gente. Para mim tá bom. Para mim tá bom. Bom, eu também sou suspeita, porque eu estou com o livro. O livro, né? Estou acompanhando pelo livro. Qualquer coisa vocês me avisam. Então, vamos lá. A dona Laura, ela já sabia, né, que todo mundo ia precisar trabalhar, então ela vai começar esse capítulo que eles terminaram com aquela conversa com o Lísias, contando sobre aquele aparelho que via as coisas, né? E aí, depois dessa conversa, daí a dona Laura já sabe que eles vão ter que trabalhar, e aí vai avisá-lo que ele vai ter uma companhia, assim que vai começar o nosso capítulo. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem, rumo ao trabalho do auxílio, senhora Laura encorajou-me, o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá acertar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Então, uma curiosidade que eu vi nos estudos que eu fui assistindo para pegar curiosidades para vocês, é que no nosso lar eles fizeram as construções, né? As pessoas trabalham e moram perto do seu trabalho, para ser tudo muito rápido. Cada ponta daquela estrela tem os ministérios e as casas daquelas pessoas que trabalham ali. Então, eles estão sempre trabalhando perto da onde eles moram. E aí, ele vai avisar que ele vai conhecer o ministério, né? Que é o ministro Genésio, que é um desses ministros, e ele já começa a ficar feliz porque ele vai ver que aquela autorização que ele recebeu realmente vai funcionar, e ele está bem curioso assim, para que isso aconteça. E aí ele começa falando, continua a conversa aqui. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante, agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não consegui agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Dona Laura, sempre carinhosa e muito sábia, né? Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei, igualmente, que não obteve de pronto, recebendo mais tarde
a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou, e agora ela vai começar a dar os conselhos mesmo. É justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte, médico, estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Primeiro a gente vê a delicadeza dela para dar um conselho, porque a gente aqui na Terra não tem essa delicadeza, né? A gente já atropela já o outro, já vai falando tudo que pensa, e quando você recebe um conselho, uma coisa assim, igual ela fez com ele, não sei a palavra, agora me perdi a palavra, é diferente. Eu acho que a gente abre os ouvidos para quando uma pessoa chega, como a dona Laura chega falando para a gente. E aí, a dona Laura, ela percebeu algumas peculiaridades do André, né? E uma delas é essa sua vontade de saber o porquê das coisas, que é típico de cientista, né, de médico, que quer saber por que funcionam todas as coisas. Na verdade, o ser humano é assim, né? E aí, só que só a gente sair perguntando as coisas não basta, a gente tem que também fazer. Lá no mundo espiritual, a gente precisa saber que tem que ter o interesse pelo outro, né? Só você querer saber o porquê das coisas e seu próprio benefício não é o suficiente. Lá você tem a necessidade de olhar para o outro, né? Tem para fazer as duas coisas. Então, aí ela vai continuar explicando para ele. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo o ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não olvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Aí ela vem aqui e fala com a gente mais uma, né? Ela fala: pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. E aí vamos entender nessa frase dela: pesquisar atividades alheias sem testemunho no bem pode ser criminoso atrevimento. Então, que é a importância de não só observar, mas também ajudar, né? E quando você faz isso de livre e espontânea vontade, você desperta amizades nos companheiros. E todas essas experiências são válidas. E é um conselho que está dando para o André Luiz, mas serve para a gente aqui no mundo, na Terra, né? Que é para a gente aprender a servir. Então, essa frase, ela chama atenção para várias ocasiões aqui da nossa vida cotidiana. Quando nós estamos prestando atenção na vida alheia, né? A gente tem essa tendência a fiscalizar o comportamento, a julgar o comportamento do outro, né? E aí, em contrapartida, a gente ser testemunha do bem pode ser um atrevimento, porque às vezes, por exemplo,
você está socorrendo uma pessoa. Ao invés de você prestar atenção no socorro, fazer o socorro, você está preocupado em descobrir o porquê que aquela pessoa está naquela situação. Então, você não está fazendo realmente o bem, porque você não está olhando para o socorro, né? Então, isso é muito importante. Mesmo que a curiosidade é uma coisa nata do ser humano, isso a gente tem que vigiar, né? A gente tem que vigiar dentro da gente isso. Quando a gente olha para a criança, é muito normal ver isso, né? Quando chega lá nos 4, 5 anos, a Isa está nessa fase. É o porquê de tudo. Porquê disso, porquê daquilo, porquê isso, porquê daquilo. Então, eles querem saber de tudo. E a outra parte que também é importante, também no porquê, é quando a gente está, tipo, a criança com o adulto tem a delicadeza de poder passar essas coisas para as crianças com doçura, né? Ter a paciência de explicar os porquês. Mas agora, no caso, a gente está estudando o outro lado, da pessoa que quer saber de tudo e a responsabilidade que ela tem com, além de saber, além de ter curiosidade, fazer, né? Então, que a ausência de trabalho e atividades no bem tiram a autoridade desse desejo de fiscalização alheia, né? A gente perde credibilidade para fiscalizar ou criticar. Então, às vezes, é muito melhor, em vez de criticar o outro, a gente fazer a nossa parte, ajudá-lo, que aí talvez nessa ajuda vai aparecer o que a gente está tentando falar em forma de crítica, né? E aí continua. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raro se dispõe a realizar. Porque a gente tem essa mania. A gente tem essa mania com a família, no círculo de trabalho, na igreja. A gente gosta muito de observar tudo o que está acontecendo, né? A gente adora dar uma lição de moral, mas e fazer? E pôr aquilo em prática, mostrar aquilo de forma prática para as pessoas. Geralmente a gente nunca faz, a gente só quer falar, que é uma coisa que eu particularmente olho muito isso na minha vida, e eu sempre falo isso, que às vezes a pessoa faz um discurso lindo, faz uma lição de moral para você, mas você vai olhar para a prática dela, ela não faz aquilo que ela está te cobrando. Então, como que ela está te cobrando, se ela não faz? Então, por isso que, às vezes, em algumas situações da minha vida, eu acabo fazendo a pessoa pôr na prática, porque é necessário a gente fazer isso, sim. Não dá para só ficar dando lição de moral nos outros, a gente precisa praticar. Eu tento muito pôr em prática as coisas que eu vejo em mim que não estão funcionando. Aí ele continua. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Então, essa frase ela é muito abrangente, né? Porque a gente pode pensar assim, que a gente tem que valorizar o trabalho e exercer algo que faça esse trabalho ser digno. Só que todo trabalho é digno, né? O que vai dizer se o trabalho é digno, na importância do trabalho, é como você faz. Porque se você usa o seu trabalho para puxar o tapete de alguém, para ganhar vantagens, para fazer. Você é que não está fazendo do seu trabalho digno. Então, isso é muito importante de perceber. Deixa eu ver outra coisa. Então, ele precisa ser executado com dignidade. Isso que é o trabalho digno, né? E aí, a gente... Cadê? Direito. E aí, outra coisa que precisa saber é que as instâncias superiores, elas estão atentas a isso. E por isso que, às vezes, a gente vê, quando fala assim, enaltece o trabalho fala do lixeiro, que é um trabalho que é uma pessoa que as pessoas não ligam, e falam do trabalho do médico. Mas vocês têm ótimos médicos e maus médicos. Tem ótimos lixeiros e maus lixeiros, né? Trabalhadores, né, que trabalham na rua, limpando a rua. Então, porque não é o trabalho em si, é o que a pessoa faz com aquele trabalho. E tudo isso é observado. Quem trabalha no bem dignamente, ela pode até fazer alguma solicitação e receber na vida coisas inesperadas, né? Então, tipo, você está tão trabalhando no bem, tão fazendo o bem para todo mundo, e de repente acontecem coisas inesperadas boas na sua vida, que é esse merecimento por causa daquilo. E aí o mecanismo de causa e efeito é muito perfeito, né?
E aí, e algumas ações, elas repercutem até nas próximas encarnações, né? Então, e também, por exemplo, o que você fez isso aqui foi uma coisa que eu achei legal num dos vídeos que eu vi, mas como eu não sei exatamente se isso está muito correto, se vocês não concordarem, vocês podem discordar, mas eu achei interessante isso. O vídeo falava assim que eles têm uma profissão nessa encarnação, e ele não faz essa profissão com essa dignidade. Aí na próxima encarnação ele pode ter que passar ao contrário dessa profissão para sentir. Eu arrancava o dente, eu era dentista, mas eu fazia isso de má vontade, de má fé, de uma maneira errada. Aí no outro eu vou ter o meu dente arrancado dessa mesma maneira má feita para poder sentir o outro lado da moeda. Faz um pouco de sentido para mim, mas eu não posso, não foi assim minhas palavras, né? Foram coisas que eu fui pegando para o estudo. Aí, continuando, eles falam para a gente: o Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa da nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nós referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Então, aí ela está deixando, a dona Laura está deixando claro para ele a importância de deixar-se aprender por coisas novas e não achar que ele é o maior, é melhor em qualquer tarefa, né? E aí, afinal, sempre há uma oportunidade de aprendizado, por menor, mais simples que seja a tarefa, tudo é útil, né? Tudo útil. Já podemos pegar esse alerta para nós encarnados, né? Que nós temos que levar isso para a nossa vida. Que a humildade é trabalhada em nós, nesses pequenos gestos e no trabalho para a gente fazer esses voos mais altos. Que é igual quando a pessoa entra num trabalho e começa como office boy, e aí ele só tem que tirar xerox, só tem que entregar as coisas, e ele acha aquilo muito chato. Só que aí tem duas coisas. Primeiro, que é esse trabalho que vai fortalecer ele de aprendizado e fazer ele crescer dentro daquela empresa. E o segundo passo, que é o que ela deu o conselho lá atrás, é o se fazer útil. Se ele der a mais do que ele pode, ele, além de aprender, ele vai mostrar para as pessoas de trabalho que ele realmente quer fazer aquilo. Que é você ser fora da média, né? Você não entregar só o que está te pedindo, entrega mais. Se você pode, se você está vendo que você pode, faça mais, não espera fazer. E nessa hora, eu lembrei da historinha que a Raquel contou há duas ou três quarta-feiras atrás, do moço que vai pedir um emprego, e vai pedir um aumento, e o outro, o chefe chama um funcionário que era fora da média, e exemplifica ali na hora com as compras das frutas para ver a diferença. O que é o funcionário, né, super dedicado, ele deu muito mais da média. Ele pediu uma coisa para ele já entregou tudo pronto. Olha, é assim, eu compro a fruta, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, é disso que a gente está falando, que a Laura está falando para ele, porque por ele ser médico na Terra e ter aquela posição, e aqui ele não tinha todo esse empenho de fazer dessa maneira, que até nisso ela foi muito sutil para explicar para ele. Então, quando ele chegou lá, ele tinha que entender que não dava para continuar sendo o mesmo André Luiz que ele era aqui na Terra, que só atendia quem dava o dinheiro, que ele, quando fazia o trabalho voluntário, era de má vontade e tudo aquilo, né? E como você começa a falar os capítulos da capítulo, às vezes você quer dar uns spoilers, né? Eu lembrei da senhorinha lá, mas não vou contar para vocês ainda, deixa que vai chegar lá. Então, são essas coisas que ela tenta explicar para ele, né? Quanto é bom você, além de ser útil, ser essa pessoa fora da média. Tati, deixa eu só colocar uma coisa aqui.
Diga. É que essa frase que está aí, né, que ela coloca, que o maior trabalhador é o próprio Cristo, e ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria, porque o José, o pai dele, Cristo, era carpinteiro. E assim, em outros livros, né, que não na Bíblia, são contados muito mais fatos de Jesus carpinteiro. Então ele tinha a profissão, ele tinha uma coisa a fazer, só que tinha um trabalho mais nobre, mas nem por isso ele colocou na cabeça do tipo assim, não, vim aqui para salvar o mundo, sou o Messias, não vou saber disso. Não, é nesse sentido que está aí colocado. Por maior que se fosse Jesus, ele não pôde desenhar o ensinamento que o pai dele daria, né? O pai físico dele, José. Obrigada, Zé, por me ajudar nessa contribuição, porque eu fiquei mais focada no André Luiz e ia deixar passar essa colocação bem importante, que foi o exemplo, né, mais clássico assim, que ela deu para ele, né? Se Jesus fez isso, né? Nós, pobres mortais aqui. Aí... Já que houve uma pausa, eu posso falar do dente do dentista? Pode, claro. Não exatamente assim, eu fui dentista e fui um mau dentista e agora eu vou ter. Mas é assim, em toda lei de ação e reação, nós precisamos, não é exatamente o dente por dente, olho por olho, mas é aquele sentimento que eu provoquei no outro, aquela indiferença, aquela forma de não tratar adequadamente, eu vou precisar sentir. Então, às vezes, pode ser que eu chegue numa encarnação posterior com a fragilidade dentária, precisando de tratamentos específicos e eu não tenha muito recurso, então eu vou sentir muita dor, eu vou perder alguns dentes, vou ter aquilo, não exatamente assim. É porque eu arranquei X dentes de uma forma que aí eu vou perder, né? Mas aquele sentimento e aquela dificuldade, entendeu? Entendi. Faz sentido, faz todo sentido que esse exemplo seja dado, mas não exatamente assim, do dente por dente. Foi por isso que eu me confundi, Raquel, porque como ficou parecendo dente por dente, olho por olho, eu falei, mas eu acho que não é bem assim. Aí eu fiquei meio na dúvida, mas eu achei que era importante porque a gente sabe que tem essa ação e reação. Aí eu fiquei meio confusa. Se fosse assim, seria a lei de Italião, né? A lei de Italião por isso não tem mais sentido para a gente, né? Não tem mais sentido, mas é educativo, né? Então, eu passo por aquela dificuldade no sentido de aprender, no sentido de valorizar. Então, é dessa forma, eu preciso valorizar determinado, não precisa ser só a dentição, mas o meu corpo físico, porque às vezes é isso, a gente usou mal em algum momento, né? Às vezes a gente não pode ter filho, aí não é à toa, pode ser um planejamento que agora não caiba uma criança para não interferir em outra tarefa que você tenha que cumprir. Mas, às vezes, você quer muito e você não consegue, aquela dor, aquele sofrimento, é por conta de ter usado inadequadamente, ter feito escolhas incorretas, aí você vem com essa dificuldade. E assim é no pulmão, na dentição, no pé, o que for, né? Para você, é o sentimento, é o aprendizado que precisa ser dado de valor àquilo, tá bom? Obrigada, eu Raquel. também gostaria de contribuir, se for possível, né? Claro, Luva. Pode. Eu destaquei 3 pontos e o terceiro acabei esquecendo, mas eu gostaria de ressaltar a questão da curiosidade, né? Que assim, nos faz refletir bastante acerca, inclusive, dos
tarefeiros, né, do bem, que têm uma boa vontade enorme, né, tem um amor muito grande pela causa e pelo ser humano, mas ele não conhece o modus operandi da coisa entre aspas, digamos assim, né? Então a gente percebe, inclusive até por experiências, pessoas assim com uma extrema boa vontade de querer ajudar, né? E isso é óbvio que a espiritualidade, ela observa e valoriza e bastante, mas sem ter o conhecimento que seja de causa por experiências anteriores ou através de estudos, aquela super boa vontade, entre aspas, acaba meio que se perdendo ao longo do processo, né? Deu para entender? Sim. Eu estou falando isso até com relação ao próprio atendimento médico espiritual que acontece aqui em Mangaratiba, né? Agora não por conta da pandemia. Acontece mas de uma forma bem minimalista, muito reservada. Mas eu, Zé Luiz, Marco, Seleno, Dona Marizinha, enfim, outros tantos que sempre trabalharam, né, nessa vertente, a gente se percebia pessoas com muito boa vontade de estar junto da equipe, né, e até ex-pacientes que foram tratados e curados pelos médicos espirituais, né, e se aderiam à equipe, né, e obviamente eram todos muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Mas nós percebemos em algumas pessoas, pela falta do conhecimento espírita, incorriam em algumas pequenas falhas que, obviamente, eram contornadas, mas que poderiam ser minimizadas ou até mesmo nem serem manifestadas, né? Por causa justamente dessa falta de experiência anterior ou até mesmo do aprendizado literário. Uma outra questão importante que você também colocou é sobre as boas ações que fazemos na encarnação, elas podem repercutir na próxima. Isso é fato. Tem uma frase do Chico que circula aí direto pelas redes sociais, que diz mais ou menos assim, que o bem que praticares será o teu advogado em qualquer parte onde estiveres. Essa, em qualquer parte onde estiveres, a gente pode também entender como sendo na vida futura. Uhum. É como bem colocou a Raquel, ali de causa e de efeito. Né? Então, como também o mal que nós praticarmos, ou que já praticamos, com certeza reverberará, se não na atual encarnação, com certeza será na próxima. E daí é o que o Evangelho nos traz, né, esse chamamento à consciência, né, de fazermos sempre tentarmos, e essa tentativa se transforma no automatismo, em fazermos o bem para o próximo. Primeiro para nós, não de forma egóica, né, o eu primeiro, e sim de identificar em nós as nossas arestas e tentarmos, na medida dos nossos esforços, nos melhorar, e automaticamente esse fluxo, né, que a gente acaba descobrindo dentro de nós, por essa transformação, acaba refletindo no próximo. Né? E, na verdade, é tudo um grande conjunto, né, Tati? A gente está vivendo uma grande cadeia, sempre vivemos uma grande Exato. cadeia humana, e Exato. onde o que se faz aqui repercute no próximo, em relação a si próprio, tem essa questão do advogado do bem sobre si próprio em qualquer instância onde o homem se encontre, inclusive na encarnação seguinte. É isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Obrigada, Lu. É muito bom tudo que você falou, principalmente o final, que vai lá para frente, a gente vai falar exatamente disso, dessa ligação que todos estamos ligados. Então, vamos lá. Aí, continuando, o ministro Clarencio autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Meus olhos estavam úmidos, aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos da senhora Laura
acrescentou uma inflexão carinhosa. A ciência de recomeçar é mais nobre, é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesses sentidos. Lembremos, contudo, o Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, e alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana com o tecelão rústico e pobre. Esse exemplo de Saulo e Paulo é bem marcante, né? Quando a gente lê Paulo e Estevão, isso daí é muito marcante assim, para a gente. Depois de ler Paulo e Estevão, a gente nunca mais é o mesmo. Não pude, pai, não pude mais. Tomei-lhes as mãos, como filho agradecido, e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Então, aí é onde eu falei que o Lu deu a brecha para a gente que não fazer no estudo, que é isso, né? Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Então, mostra que essa sensação ela é muito comum em todos nós, né? Quem nunca sentiu, desculpa, ao conhecer alguém, esse sentimento de olhar para a pessoa e falar, nossa, parece que eu te conheço há muitos anos. Eu senti isso quando eu vi Raquel, a primeira vez, dando palestra na casa de Tiago, aquele sorriso desse tamanho, assim, e eu entrando na casa pela primeira vez. Nós todos aqui, né? Também, bom exemplo também, Sandra. No caso do André, nós vemos claramente que aconteceu isso com ele e com a dona Laura, né? E aí, quando eles estão juntos, é uma coisa interessante que eu achei isso, que também eu não sabia. Quer dizer, eu sabia, mas eu não pensei dessa maneira, achei muito legal. Quando o André Luiz ele chegou no plano espiritual, ele estava com a fisionomia dele como o André Luiz, e aí por isso que ele reconheceu também a mãe dele, que a mãe dele também estava com essa fisionomia. Só que talvez as outras pessoas, a própria dona Laura, eles estavam com a encarnação da última deles, que pode ser que não ser a que eles tiveram a ligação. Como a própria fisionomia do André Luiz antiga, ele não sabia. Então, talvez por isso ele não tenha essa lembrança, porque a gente pode pensar, mas voltou para o plano espiritual, ele não poderia lembrar da dona Laura? Poderia, se fosse permitido, mas ali, ela como dona Laura, ele não conseguia, ele só sentia essa ligação, né? Eu achei muito interessante essa colocação, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que é quando também, às vezes, a gente fala, né? Quando a gente pensa na família, que já foi para o plano espiritual, a gente só pensa na família dessa existência, mas existem as outras que também estão lá torcendo para que a gente acerte, né? Nessa existência que a gente está. E aí a gente, mais uma vez, falando sobre isso, da importância de não lembrar, né? Porque aí é uma coisa bem importante, como se tivesse umas portas de trava, assim, que a gente não é para saber, não é para lembrar, né? Que Deus todo o tempo está mostrando para a gente que é para a gente se preocupar com o presente, que é o presente que importa, né? Que não adianta a gente saber as outras coisas, a não ser que seja útil, a não ser que seja um erro, que seja para que você vai tentar ajudar, consertar, se melhorar, mas ele virá de alguma forma, não é necessariamente que a gente precisa lembrar. E o que é para ser consertado vem nas nossas tendências. Quando a gente olha para uma criança, a gente consegue ver nitidamente as tendências boas e ruins que elas trouxeram para essa existência. E é isso, a gente, quando desencarna e quando volta e vai, essas tendências vão com a gente. Enquanto a gente não melhorá-las, elas estão lá com a gente. Então, esse é o processo. E aí a gente é atraído. Tem a lei da atração, né? Magneticamente a gente é atraído.
pelas pessoas que nos queremos bem e também pelas que a gente tem as coisas para acertar, né? A gente é atraído pelos dois porque a gente está no processo de aprendizado e o nosso aprendizado é todos nos darmos bem, né? Então, a gente está aqui para essa lição também. Chegaremos lá. E aí ela continua. Brevemente, voltarei ao ciclo da carne, entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça dessa casa sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos. Embora tentasse, debalde, identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la, muitas vezes, com o enternecimento filial do coração, mas neste instante alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal e falou: é Rafael, que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Aí essa frase dela também é bem boa, né? A gente trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Então, que a gente não tem outra saída, né? Se a gente quiser um resultado bom para nós, nós precisamos sempre passar pelo outro, né? Não tem jeito, simples assim. E aí a cada um é segundo as suas obras. Essa é a lei, né? Então, fazer o bem, você vê esse fazer o bem, ver a beleza da criação e como é bom ajudar as pessoas, aos poucos essa boa ação vai fazendo consequências boas na sua vida, no seu modo de leveza de ver as coisas, né? E quando a gente faz ao contrário também, que a lição fica difícil, fica pesada, né? A gente está o tempo todo com essa ligação com o outro. Então, quando você faz esse movimento, ele volta para você também, né? E a gente vai se melhorando a cada instante. Então, a gente está num processo de tentativa, erro e acerto, né? Então, é assim que a gente vai se aperfeiçoar. E qualquer instância do universo, do planeta, em qualquer lugar, essa é a lei, a cada um segundo as suas obras. Que, para mim, acabou ficando como uma síntese do capítulo, que é a nossa oportunidade de ser útil, né? Como é bom ser útil, seja lá fazendo qualquer coisa, mas é bom ser útil. E aí, uma coisa que eu passou batido, que eu esqueci de falar, que o... Deixa eu achar onde é isso aqui que eu não esqueci de falar. É uma coisa importante. Quando a gente estava falando do trabalho voluntário, de fazer o bem, de quando socorrer as pessoas, saber como fazer, tem gente que está na Terra e já consegue fazer o trabalho voluntário, né? Aí essas pessoas, quando elas chegarem no plano espiritual, vai ser mais fácil, mais simples para elas continuarem a fazer esse trabalho lá. Diferente dele, que não fazia aqui na Terra de jeito nenhum, então ele chegou lá, teve todas essas dificuldades. Foi isso o capítulo de hoje. Agora eu deixo aberto aí para vocês me ajudarem a descer outros comentários, alguma outra coisa que eu deixei passar. Por favor, falem também. Converse comigo. Não me deixe só. Muito bom. Não está sozinha. Muito bom. Ó, tá aqui, ó, aplaudindo. Que bom, vocês gostaram. O meu resumo, em cada título, cada início de capítulo, eu faço assim, bem uma síntese. Nesse capítulo tem justamente isso, a prática do aprendizado e a utilidade do serviço. Que é a importância mesmo, né? Que a gente, aqui na Terra, a gente olha o trabalho como, né? Até teve um trabalho que a Vani fez na casa de Tiago, que ela explicava o que era a palavra trabalho,
e que aí lembrava que o escravo era uma ferramenta, né? Por isso que tem... Eu lembrei disso também. Mas eu não sabia explicar, eu deixei passar batido agora, você falou, eu lembrei de novo. Que a gente, quando chega na domingo à noite, geralmente a pessoa já está assim, já vou passar a palavra para você, Sandra. Amanhã é segunda, vou ter que trabalhar. E mal sabem eles o quão bom é trabalhar. Pode falar, Sandra. Não, o que nos chama a atenção também é a maneira dele apreender o conhecimento, que esse conhecimento passa pelo outro. Você não é mero observador, você só cresce e apreende a partir do momento que você enxerga o outro. Então, é trabalhar a caridade, é trabalhar o crescimento através do outro. Por isso que eu botei uma observação. Fora da caridade não há salvação. No chat, é que não viu o chat. Fazer o bem para que o bem possa chegar até nós. É isso. O caminho para se chegar a Deus passa pelo próximo. O Luciano falou, aí você falou, fora da caridade não há salvação. Exatamente. Mais alguém? Nessa altura do campeonato, né, a gente já pode entender, né, um dos grandes objetivos do nosso lar, né, é possibilidade de trabalho. Há trabalho de todos os tipos, de todos os aspectos, tudo possível e imaginável, e para todos. Não tem assim, só é negado no sentido de que só é negado trabalho para aquele que ainda não entendeu o propósito, né, que é esse assunto daí. Então, não basta só boa vontade, né? É necessário querer aprender sobre uma ação, sobre uma tarefa, sobre uma profissão, mas essa profissão tem que reverter em benefício para alguém. E aí o grande sentido é esse. Todo o nosso, quando você imagina o nosso lar, né? Muita gente pensa assim, é uma colônia de socorro, né? Uma colônia que os espíritos chegam doentes, são sempre... Não. Um local onde todos os estagiários chegam, né, normalmente passando pelo umbral, e os estagiários estão aprendendo a profissão. A gente já leva alguma coisa daqui. Né? Nessa altura do campeonato, a gente dá para entender isso, né? Que nós aqui no nosso plano agora, em 2021, a gente já sabe, sim, já tem um certo entendimento que é necessário trabalhar. Né? Quando a Sandra fala da caridade não há salvação, né? Se você abstrair a salvação, mas fora da caridade não há nada, né? Tudo nosso é caridade. Né? Toda vez que a gente fala em felicidade, em bem-estar, em progresso, em elevação, em luz, toda vez que fala nisso, passa pela caridade. Então, já sabe, o trabalho aqui deveria ser caridade. Só que muitos de nós ainda precisam desencarnar, né? Tá? Ter contato com um local como o nosso lar, e aprender que o trabalho não é só para ganhar dinheiro. O trabalho não é só para fazer fortuna. Que o trabalho não é só aprendizado. O trabalho é a possibilidade que você tem de lidar com pessoas de todas as espécies, de todos os mundos, de todas as línguas, e nesse trabalho você conseguir, de fato, desenvolver um bem-estar maior geral para todos. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, a possibilidade de trabalho. Qual é o nosso trabalho aqui nesse grupo? Dar as nossas palestras, o nosso jeito, as nossas possibilidades, e é dessa hora que fica brilhante. Quando você formulou, né, bastava ler uma página, né, assim, não, você quis olhou outros locais, viu como é que se faz, viu como é que as pessoas pensam, viu como é que o Haroldo Dutra... Então, você, dessa forma, que você olha o quê? Como eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível, para que os outros quadradinhos aqui presentes consigam estar comigo executando isso, e aqueles que depois verão, que vai estar gravado, como vai ser isso? Então, essa é a essência do que está aqui, para mim, é a essência do nosso lar. Possibilidade de trabalho, logo, possibilidade de progresso. Obrigada, Zé. E tem muito trabalho lá, porque se nós imaginarmos, quando ele vai para o primeiro jantar lá na casa da dona Laura,
que fala nas frutas, no caldo, na alimentação. Quem é que abastece? Como que é que isso acontece? É trabalho, alguém se dedica a essa parte, não só ao atendimento espiritual, né? Tem todas as tarefas, várias tarefas, e todas com a sua importância. Não tem essa questão de, porque é o título, não é dessa forma, né? Agora, quando esgotarem as dúvidas sobre o capítulo especificamente, eu estou com uma dúvida que eu quero colocar, mas não é sobre o capítulo, é mais genérica. E aí, alguém mais quer falar sobre o capítulo antes da Raquel colocar a dúvida dela? Ou para você estar de bom tamanho, a gente já está pronto para trabalhar e pôr em prática? Acho que você pode fazer a sua pergunta, Raquel. Está todo mundo quietinho. Então, vamos lá. A dúvida é assim: todas as vezes que nós estudamos sobre o nosso lar, nós percebemos uma organização. Hoje você falou a questão de que as pontas das estrelas, os ministérios e as casas e as pessoas que trabalham ali pertinho. E agora, nesse momento que o planeta está com tantos espíritos retornando à pátria espiritual, como que ficam as colônias? Uma superlotação, criando novas colônias? Como que está esse atendimento? Me deu essa dúvida. Nós sabemos que a espiritualidade está trabalhando dobrado para o socorro, mas e nas colônias? As colônias não estão prontas para esse desencarne coletivo? Não, eu não sei. Eu coloquei a minha dúvida. Eu não sei. Eu estou perguntando. Não, é bom que já estou com a pergunta da Sandra, se alguém quiser responder. Ela quer dar trabalho para a gente, né? Deixa eu ver só assim, deixa eu tentar, porque eu converso, né? Eu pergunto aos espíritos muito sobre isso, né? São duas coisas distintas, né? Quando você coloca os desencarnados pela Covid, né? Nesse instante você tem que abrir aspas, né? Porque nem todos estão de fato, né, acordando, né? Vamos dizer assim, desencarnados estão acordados agora. Não, existe um preparo para que eles acordem e irem acordando, aí com todo, eles têm que tomar ciência do que aconteceu, aí dependendo da possibilidade de cada um, dar a possibilidade de trabalho. Ponto. Nem todos estão indo para o nosso lar. Tem várias colônias, ponto. Então, tem que pensar no mundo. Né? Das mais de 60 colônias que o Brasil tem, são as que permitiram que a gente conhecesse, que já me falaram que tem muito mais, mas essas são as que são os nomes, estão na literatura e tal. Olhando para o nosso lar, e assim, é um olhar só, estou fixando numa coisa para ficar mais fácil, mas todos são assim. Todas as colônias espirituais, elas são vibracionais, ou seja, são resultado da vibração daqueles espíritos que estavam lá para o preparo delas e dando um objetivo a cada uma, que às vezes pode ser semelhante, mas se diz que nenhuma delas tem exatamente o mesmo objetivo. Né? Tanto é que se fala que o nosso lar é uma colônia umbralina, ela tem contato certo com o umbral, e para muita gente até fala, se você quer ir para o nosso lar, certamente passa pelo umbral. O problema é quanto tempo você vai ficar lá. Né? André Luiz passou 7 ou 8 anos lá, e já é dito isso aí. Então, assim, como é vibracional, é de se supor que, vamos dar um exemplo, se a vibração aumentar nesses espíritos que tiveram, ou que têm incumbência de manter o nosso lar da forma que é só aumentar a vibração e se expandiria para todos os planos. Mesmo porque a gente, na nossa ideia das 3 dimensões, complica, porque o nosso lar, ele, de certa forma, é adimensional.
né? Existem as dimensões todas, né? A gente entendeu no plano, né? Uma dimensão com uma estrela, né? E 6 pontas e por plano. Mas se a gente imaginar isso, que essa vibração de uma colônia, né? Ela pode aumentar ou pode diminuir à medida que os espíritos necessitam disso. Então, no meu Teria. entendimento, nunca haverá uma superpopulação de colônia nenhuma. Mesmo porque existe ainda o entrelace entre elas. Então, por exemplo, se tivesse uma superlotação do nosso lar, é a colônia do abacate, do abacateiro seria, então, chamado, olha aqui, estamos com uma reserva aqui de 1 milhão de espíritos, vocês têm um lugar aí? Tem um lugar para 500 mil. Então, assim, isso é possível, porque porque a gente está lidando com uma coisa que a gente, de fato, só ouviu falar. Então, assim, nas perguntas que eu já fiz, estão muito dessas. Os espíritos não estão morrendo e acordando lá. Não. Muitos, tem que se lembrar, quem está morrendo de Covid está morrendo em coma, normalmente em coma. Então, estou morrendo no sono, morrendo, o que eu estou falando é diferente de desencarnar. Mas eles estão morrendo num suplício terrível, num sono profundo. E a gente sabe, né, quem já tomou remédio para dormir, sabe que acordar no dia seguinte é uma coisa horrível. Você está tudo pesado, cabeça, pé, braço, você está dopado ali. Imagina a situação desses irmãos espirituais. Então, o acordar é complicado. Mas, como é tudo vibração, e se a gente é ajudado aqui com a nossa vibração também, então essa coisa assim vai passar numa boa e, com certeza, como a Sandra está falando, as colônias já foram preparadas para isso. Né? Se a gente olhar o nosso lar, né, ele foi preparado para atender aos espíritos da Segunda Guerra Mundial, porque foi a época que o André Luiz estava lá. Mas tem que se lembrar que teve uma guerra antes, foi a Primeira Guerra Mundial. Então, é claro que ela foi também solicitada. Né? Então, teria a plasticidade do nosso pensamento e da nossa necessidade. Do nosso eu tenho dificuldade de dizer isso, porque o nosso pensamento é muito terra-terra. Nós temos a dificuldade de estarmos aqui encarnados. Você olha que mesmo dentro do espiritismo, a gente encontra sempre um irmão com dificuldade, às vezes até nós mesmos. Então, assim, mas a vibração daqueles espíritos que estão lá no nosso lar, né? Estão lá mantendo aquela forma, né? Vamos dizer assim, extrafísica dessa colônia, eles com certeza eles podem vibrar e aumentar dimensionalmente quando for necessidade. Ô Zé, só uma correção. Você falou que os espíritos estão morrendo. É isso mesmo? Não estou te escutando não, Luciano. Está muito baixinho. Você falou que os espíritos estão morrendo. No meio da sua fala, você colocou isso. Sim. Mas explica, porque algumas pessoas podem não entender. Por que espírito morre? Espírito é imortal. Bom, o morrer, né, é você cessar a vida no corpo. E o desencarnar é você se desconectar do corpo. No melhor sentido, o mais didático, que é isso. Mas tem muitos irmãos que estão, isso eu já perguntei também, eu tive essa resposta. Tem muitos irmãos que estão desencarnando por Covid, né? Estão acordando em locais onde que já o corpo já não existe já há algum tempo, de 6 meses, 7 meses atrás, e eles se sentem no corpo, sentem a intubação, sentem as agulhas no corpo, mas não tem mais nada ali. E é uma grande dificuldade dele, porque eles vêm as caras dos espíritos chorando, sentindo dor, pedindo socorro para tirar ele dali, porque ele não queria ser entubado. Olha que situação. Então, esse para mim, é o sentido de não desencarnar ainda, porque você ainda está preso a uma imagem que seria seu corpo. Mas, didaticamente, é isso. Morrer é cessar a vida no corpo. Desencarnar é se desconectar do corpo, que acontece mesmo, fisicamente acontece em tempos diferentes. Ajudou? Então, essa fixação à matéria, a gente entende como sendo cristalização da mente, né? Então, a mente apegada à matéria, ela se cristaliza naquela condição, e aí cai uma das máximas, né, bíblicas, né, onde se diz que o sujeito viveria no eterno choro e ranger de dentes. A gente pode transpor essa frase, né, uma dessas máximas bíblicas, para essa condição, onde o homem desencarna, fica naquele círculo vicioso do seu pensamento cristalizado,
acreditando que está vivo, embora esteja, só que em outra dimensão, em outra condição, em outro plano, né? Mas vivenciando as dores da matéria. Isso aí é bem mais recorrente do que alguns podem pensar, né? Até que ele seja orientado, esclarecido, amparado e conduzido para uma colônia, até mesmo para um posto de serviço avançado, né? Construído diante dessa necessidade. O nosso lar já tinha todo um aparato, né? Que você colocou para receber os espíritos recém-desencarnados da Segunda Guerra. Perfeito. Tanto que, inclusive, Veridiana, né, que é um espírito de altíssima envergadura moral e habita em outras esferas superiores, até onde nós sabemos, ali houve a necessidade de uma reunião, coloquemos assim, de uma forma poética, se não foi real, uma reunião mediúnica para ela se materializasse em nosso lar, devido ao grau altíssimo que ela tem. Obviamente, hoje até mais do que naquela época, né? Certamente o espírito também evoluciona. Mas, provavelmente, alguns postos, como a gente está estudando, inclusive, em transição planetária, de socorro emergenciais para acolher, né? Não é uma guerra física, é uma guerra, né, virológica. Guardadas as devidas proporções, pode haver sim, a gente ainda não tem informações a respeito disso, mas hospitais de campanha sendo já construídos para acolher, inclusive, esses irmãozinhos nossos. Não esses que você acabou de citar, né, estão presos, né, magneticamente ao corpo devido à sua cristalização mental. Mas aqueles outros que se sentem perdidos e que não acabam não se permitindo serem amparados conscientemente, né? E aí né, entra num sono hipnótico e tudo mais, como a gente também conhece o processo, e num processo também intermediário, acabam sendo acolhidos de uma forma emergencial. Está dando para ouvir? Sim, Ok, perfeito. ok. Beleza. Nesses hospitais de campanha. O plano Isso aí, espiritual tá é bem. maravilhoso. A gente tem, sim, só algumas gotas para degustarmos, né, através de André, de Emmanuel e outros tantos Isso. benfeitores nossos, né, digamos assim. Obrigado. Pode ser e depende, né, Raquel? Conseguiu ajudar você, conseguiu ajudar a Sandra, porque não temos uma resposta absoluta. Sempre ela será relativa, é isso mesmo. Isso aí está perfeito. Conseguiram, e muito bem. Eu acho que sim. E assim, eu lembrei também, agora que o Luciano falou, numa das obras do André Luiz, tem um posto de socorro que eles descrevem bem, que é, inclusive, assim, ele não é fixo, ele vai de É acordo com a itinerante, é itinerante. necessidade. Eu estou tentando Perfeito. lembrar aqui qual que é. Missionários da Luz? Então, e Com Raquel, obreiros, eu também, quando o Luciano estava falando, eu lembrei disso que você está procurando, e que até surgiu hoje, vai vir minha dúvida, que eu vou perguntar para o Luciano e para o Zé. Nesse livro que não sei se é a mesma obra que a Raquel está lembrando, que eu lembrei dos estudos, falavam que muitos ficavam dormindo, né, enquanto estão lá no plano espiritual, e que voltavam, faziam essa volta para outra existência ainda ainda nesse estado, né, de dormindo, que eles nem sabiam, que iam e vinham da existência e nem sabiam que tinham ido e vindo. A minha pergunta... O dormindo é nos mensageiros. É tipo um galpão, eles Isso. estão dormindo assim, são muitos, e eles não têm sequer condições de despertarem ainda. Esse caso é em mensageiros. Agora, o posto de atendimento é que eu não estou lembrando se é no Obreiros ou se é no Missionário. Então, mas a minha pergunta é se essas pessoas que estão morrendo, né, entubados, assim, Uma eles têm como... lacraia dentro do livro. É a Nossa! segunda, é a segunda. Elas adoram estudar. Estudar. Estão em E processo evolutivo, é psique podem, inteligente. eles Ou também desculpa, tá? podem encarnar novamente nesse processo ou não? Primeiro eles vão ser acordados, nananã. Não, Tati, não é possível, porque, claro que existe a questão da idiotia. Kardec nos traz, não lembro exatamente, acho que é em Livro dos Médiuns, ou dos Espíritos, fala sobre essa é idiotia mesmo, né, a expressão que se coloca, aonde o espírito é tão atrasado
ele reencarna compulsoriamente e vem nessa condição com debilidade mental, intelectual e tudo mais. Mas na condição que está em Obreiros, nesse galpão que a Raquel falou, e nós já estudamos inclusive, né, André, eu não me recordo se é Hilário, eu não me recordo agora, não me lembro, vocês vão me lembrar depois. Mas o interlocutor do André disse que eles não podem, se eles acordarem, eles acordam completamente desequilibrados, como se fossem zumbis. Em sono hipnótico, né, Raquel? Esse é em Mensageiros. Mensageiros. Se eu não me engano, é um número enorme que eles estão dormindo. Sim. Mas não podem ser acordados ainda, eles não têm condição. E se não pode ser acordado, muito menos reencarnarem naquela condição. Ainda é. Uhum. Mas e quais são aqueles que vão e voltam e nem sabem que vieram e que foram, que voltaram? A maioria de nós vai, volta, encarna, reencarna. Tá. Mas a sua pergunta tem a ver com reencarnação ou com a volta no seu próprio passado, ainda no plano espiritual? Que pode ser uma espécie auto-hipnose. Que eu lembro que tem algum estudo que a gente faz, que fez, e que a gente falou que as encarnações acontecem e as pessoas nem têm noção que elas foram para o plano espiritual e voltaram para a Terra e foram voltar. Aí a minha pergunta é, que eu me remeti agora a esse pessoal que está fazendo esse desencarne, que não é desencarne, é morrer, como o Zé Luiz falou. Se eles também vão passar por esse processo de ir e vir sem saber ou não. Primeiro eles precisam de tratamento, ser acordados. É isso a minha pergunta. Não, é assim, então são coisas diferentes. Esse de bate e volta, eu acho que é uma palestra até que nós estudamos, que é da Sueli Caldas Schubert, que ela fala da reencarnação, fala da questão da obra de Ivone, e que a grande maioria da humanidade ainda não tem essa noção sobre a vida espiritual. Então, desencarna e não tem oportunidade sequer de cuidar do planejamento reencarnatório, porque falta condições mesmo. Então, recebe o planejamento de volta, e é assim, não é que bate e volta, mas é aquela coisa de não ter essa noção do que é, do que aconteceu, de que aprendizado, de que reflexão. É a grande maioria. Nós estudamos isso também lá. E é diferente desses tão graves, que nem reencarnar com essa inconsciência tem condição. Eles têm que ficar mesmo lá dormindo, em tratamento, levando um tempo. Aí a equipe dá passes, prece, aquela coisa toda assim, de atendimento, mas não tem condição nem de retornar ao plano físico ainda. O que também é diferente da reencarnação compulsória. Também, é uma também. outra vertente. Uau, quantas coisas, hein? Aprendemos hoje. Eu, pelo menos, aprendi. E é tudo muito relativo, não dá para a gente chegar e dizer assim. É a tal da receita de bolo que não existe, né? Eu não sei se vocês se lembram, eu não estou conseguindo lembrar, eu tinha anotação aqui, que é o hospital que o Eurípides Bassanucco, né, ajudou a formar. Hospital Esperança. Esperança, graças a Deus. Esperança. Então, eu sei que eu já vi uma mensagem dessa, mas aí é aquela história, mensagem a gente tem que botar vários crivos, né? Mas eu vou dizer, porque aí a gente fica alerta até que conseguir confirmar isso. E o Eurípides, né, por ter vivenciado a gripe espanhola, né, e ele percebe, né, que essa pandemia também é algo semelhante. Né? Então, aquelas dores que ele sentiu e viu em sua época, né, de encarnado, ele acaba, como espírito, então ele vê o grande sofrimento daqueles que estão aqui ainda. Então, ele pede, né, a permissão para que esse Hospital Esperança seja, entre aspas, né, o hospital especialista, né, ou o pronto-socorro especialista nos desencarnados ou mortos por Covid. Então, assim, é uma mensagem que eu li, que alguém mandou para mim, assinado Eurípides, mas eu
não deu para confirmar ainda. Mas eu vou botar isso aí no ar para a gente saber que, assim, pelo menos, tem as ideias que a gente está imaginando que foi como foi feito o preparo, nada impede, né? Isso é realmente plausível. Dessa forma que eu estou colocando, que existe, sim, hospitais ou pronto-socorro, como o Luciano falou, especializados nesse tipo de desencarne, que é muito doloroso, né? A gente está olhando assim, está sendo simplória, fulano foi, desencarnou e tal, e como é que está do outro lado? A gente não está tendo notícia disso. Isso, a gente não, essas notícias são por muito espaço. Né? A gente não sabia, assim, até o que eu sei, em casos de espírito que eu conheço, não apareceu ninguém ainda dando mensagem como desencarnado por Covid. Nenhum desses falou para a gente. Então, se vocês viram, ouviram, mas assim... Isso é porque, naturalmente, desculpe de interromper, mas é bom que se faça essa intervenção, é porque, com certeza, o Senhor da Vida não está permitindo que nós tenhamos acesso a esse novo processo, porque a gente não está preparado. A humanidade inteira está fragilizada emocionalmente, claro que há exceções à regra, sabemos disso, porém a grande maioria das pessoas tem um pouco mais de sensibilidade, que são mais empáticas, que se preocupam com o próximo. Se recebe, por exemplo, uma informação dessa, mediunicamente falando, seja de qual ordem for, psicográfica, psicofônica, não importa, isso pode provocar, talvez, até um desequilíbrio a mais no aspecto emocional do medianeiro e da própria equipe da casa. Então, é importante, realmente, Deus não joga dados. Né? Ele sabe o que faz, a gente não. É isso, concordo. Isso aí. Tá o áudio fechado, Raquel. Abre o Raquel. microfone, Raquel. Quando a gente reflete sobre a humanidade sem nenhum julgamento, não é julgamento, mas assim, nós precisamos reconhecer que a grande maioria não tem esse conhecimento sobre a vida espiritual, a vida futura. Mesmo os cristãos têm aquela coisa de cumprir um culto, um conhecimento, a fé é baseada na crença apenas, não na reflexão, nessa ligação, essa conexão, né, que a gente trabalha a fé diferenciada. Então, não tem noção da vida futura, não tem noção que a vida continua, o morreu, acabou. Então, é muito disso. O desrespeito que tem pelo próximo, que é a grande maioria que está aí brincando ainda com a própria vida, negando os protocolos, negando, né, o isolamento, está brincando, está indo para a festa, para a balada. Então, desencarna e percebe, eu estou vivo, e agora? Eu estou aqui, eu me vejo, eu não sei. E faz o quê? Morri, né? E agora? E agora? Pois faz o quê? É assim? O que aconteceu? Que aí eu estou falando com o povo da minha casa, ninguém está me vendo. Mas eu estou aqui na minha casa, estou querendo falar com um, com o outro, estou indo para o trabalho, chego lá, ninguém me vê, quero sentar no lugar onde eu trabalhava e eu não consigo, porque tem outro já no meu lugar. E é aquilo, tá perdido, né? E isso acontece com a grande maioria, esse despreparo. É verdade. Nos capítulos atrás, a gente falou sobre isso, né? Que mesmo a gente que estuda, a gente não se prepara para a vida espiritual. Imagina quem nem tem noção de que a vida espiritual realmente existe. Porque tem quem, né? Quem duvide, quem acha que a gente pensa tudo, que a gente é alienado, que isso não existe. Ontem mesmo, como a gente, sem falar nomes, eu vi um vídeo de uma pessoa que um estudioso bem famoso, assim, falando que o filme Nosso Lar é o filme mais horrível e ridículo que ele viu, porque tudo aquilo é fantasia, que isso não existe, que quando a gente morre, não sei o quê. Quer dizer, é isso. Né? Imagina, todos nós, com o conhecimento, já atravessamos momento de perturbação.
o que é normal, natural, até, peraí, o que é que aconteceu? É isso mesmo, até lembrar, não estou sozinho, ó, eu aprendi, estira a mão, pede ajuda, que vai ter ajuda, vai vir alguém. E já leva um tempo. Você imagine quem não sabe nada disso mesmo, né? Não sabe que Deus não deixa ninguém entregue a penas eternas, né? Que não existe essa coisa de penas eternas. Vai fazer o quê com tudo isso? Nada, porque não sabe, porque não conhece mesmo. A gente tem os relatos dos que alguns que esperavam ser recebidos com as glórias, as honras, os tapetes vermelhos. A gente tem relato disso no Evangelho, aquele relato daquela rainha, no capítulo 2, o item 8, né, que ela diz que ela foi soberana. Aqui ela achava que ela chegaria como soberana no reino dos céus, e aí ela se desilude porque lá aquela riqueza e aquele título não serviu de nada. E ainda mais o quanto ela fica frustrada porque ela viu os que ela considerava inferiores enquanto rainha aqui, porque aqueles que não tinham sangue nobre, que ela desprezava, estavam acima dela. Ela diz acima, muito acima de mim, no poder espiritual, moral, né? Então ela se desilude, é uma humilhação. Poxa, eu era toda poderosa e aqui não sou nada. E tem vários relatos, né, de quem esperava que ia ser recebido dessa forma. E aí, quem nem sabe de nada disso? Você me fez lembrar de um que eu escutei aqui na Casa Espírita de Caraguá, uma vez que eu fui numa palestra, que era o palestrante que dava palestras, falava, e tinha um senhorzinho que ficava sentado lá no fundo, ele só ouvia, e ele estava lá, toda vez lá. Chegou uma vez que ele sumiu, aí ficou sabendo que ele desencarnou. Muito tempo depois, esse palestrante desencarnou, e aí lá encontrou ele, aí falou assim, ele ficou abismado isso, porque ele achou por ele ser palestrante, que ele ia ter toda a pompa e circunstância, e quando ele chegou, ele viu que esse senhor, que não abria a boca, não falava nada, né, tava. Aí ele falou, mas como que o senhor está desse jeito? Ele falou assim, porque enquanto o senhor falava, eu fazia. Não sei se é verídica ou se foi só para ilustrar a palestra, mas eu guardei bastante essa fala. Não. O Tati, aqui também no SEAV, o nosso presidente também tem o hábito de, eventualmente, fazer esse tipo de colocação. Exatamente esse tipo de colocação. Né? Aquela pessoa humilde que ficava num cantinho, né, que ninguém dava nada por ela, e esse senhor que você acabou de falar, enquanto aquele outro, né, que era, né, o pavão da história, né, se achando o maior de todos, coitado, quer ser grande no reino dos céus, seja pequeno no reino dos homens, né, aqui na terra, né? O próprio Cristo. Né? E é isso aí, é o exercício mesmo, com certeza. E aí tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, do trabalho, né, da gente fazer, executar, ser útil. Isso, arregaçar as mangas. A gente não pode fazer de uma forma pragmática em prol do outro, devido à questão ainda dos protocolos, né, que alguns têm a consciência de seguir e de respeitar, né, havendo algum impedimento, façamos uma... Gente, hoje nós já temos uma pequena noção da importância do poder da prece sobre as nossas vidas e sobre as vidas dos outros. Um dia, a física quântica vai nos pormenorizar qual é o processo, qual é a dinâmica desse efeito que a prece tem, que é salutar. A própria ciência médica já fala, né? Os pacientes que passam por um processo de oração, os familiares e o próprio se recuperam mais rápido. Né? É só uma questão de a gente observar. E a própria tecnologia mesmo, você pode ver que hoje você pode fazer 1000 coisas, tanto a transferência, ou Pix, ou não sei o quê, aí você faz uma chamada de vídeo, então você faz o atendimento fraterno, ou você... Quer dizer, você tem inúmeras
possibilidades de ajudar o próximo sem ser o físico, por causa da pandemia, do protocolo. É aquilo que o Zé Luiz falou, bem antes, eu lembrei disso, ele falou assim que a gente não tem essa noção, dimensão do plano espiritual, a gente ainda não tem nem a noção que a gente pode fazer o bem sem as quatro paredes da casa espírita, o que dirá saber do plano espiritual. Fica querendo voltar, porque lá que eu pego a energia, lá é que eu trabalho. Hoje eu vou participar de uma palestra, ele chama, uma vez por mês, palestra solidária. A gente, por menos dinheiro que a gente tenha, que todo mundo reduziu, porque está ajudando a muita gente, R$ 10 é muito pouco. E aí a gente transfere pelo Pix, que é fácil, na hora, no minuto vai, e é uma entidade que ajuda, que dá café da manhã, que está socorrendo pessoas necessitadas, porque a equipe que é mais jovem está tomando a frente para ir para a rua, e os mais idosos ficam nesse controle de organizar os estudos. Então, tem 1000 formas de você ajudar, de você auxiliar. É só se colocar. É só se colocar. Que o trabalho vem. Vou passar agora para a prece, porque a gente já chegou no nosso horário. E vou perguntar se a minha querida Sandra poderia fazer a prece para a gente. Se ela está... Já fez um joia já para mim, então tá bom, já nem vou falar mais nada. Com você, Com Sandra. todo amor. Vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amado, que possamos mais uma vez, unidos pelo amor, pela necessidade do aprendizado, pela necessidade do trabalho, que possamos ser fortalecidos cada vez mais. Que a cada dia tenhamos a certeza da nossa estrada. E o que nos impulsiona, o que nos ilumina, o que nos engrandece e o que nos torna cada vez mais humildes. Que possamos, Senhor, através desse amor, que vibra cada vez mais em cada um de nós, buscarmos o caminho certo para o trabalho, para o exercício do bem, para o fortalecimento da nossa alma e dos nossos conhecimentos. Que através do amor possamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.